Olá, bom dia, oitavo ano. Tudo bem? Aqui é a professora Michele Carvalho. Estou retomando essa aula com vocês sobre o uso da crase, tá? É uma matéria que está no seu livro 3. Nós já iniciamos, né, esse conteúdo. Nós vamos então revisitar essa matéria, tá? Relembrar, porque afinal de contas, né, crase são regras e regras a gente precisa estar praticando, tá? Para não cair no esquecimento ou até na dúvida, né? Poxa, como é que usa mesmo? Não lembro, não sei, tá bom? Então vamos lá, vamos relembrar? O que é crase? Olha só, crase é a fusão, né? É quando a gente une o artigo e a preposição, ou melhor dizendo, a preposição e o artigo. Por quê? Por que nessa ordem? Porque a gente vai observar que existe um verbo na oração que pede um complemento. E se esse verbo vir acompanhado de preposição, em seguida tiver um substantivo feminino, então é possível que haja a crase aí. Então, como está escrito aqui, ó, ocorre crase quando existe a união do artigo a com a preposição a, ou quando a preposição se junta com pronomes demonstrativos, como é o caso aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, tá? Então, olha só. Antes de palavras femininas, nós também devemos usar a crase. Então, nós temos aqui, fui à escola. Repara, escola, palavra feminina, né? Então, você utiliza a crase. Fomos à praça, praça, palavra feminina. E detalhe, está relacionado ao verbo, ó. Fui, verbo ir, né? Esse verbo, ele pede, então, a preposição, tá? Se você também, olha uma dica, presta atenção, substituir por uma palavra masculina, ao invés do a, você conseguir encontrar aqui a preposição ao, então também confirma que esse a antes da escola tem preposição. Por exemplo, a escola não é feminino? Vamos pensar na outra palavra no masculino. Colégio ou colégio. Então, fui ao colégio. Se eu consigo substituir por ao, é porque o a da escola vai ter crase, entendeu? Por exemplo, fomos à praça. Aí falei, né, ao colégio, praça você pode substituir por outra palavra também masculina, tá? Fomos ao quarteirão. Então, você também pode confirmar aí que o a da praça tem crase, ok? Então, antes de palavras femininas, você utiliza a crase. Quando acompanham verbos que indicam destino, ó o verbo ir aí. Ir, voltar, vir. Eles não indicam aí destino, pensam? Vou a algum lugar, fomos a algum lugar, não é isso? Então é sinal de que você vai também utilizar a crase aí. Por exemplo, vou à padaria. Fomos à praia, ok? Tá? Muito bem. Copia, organiza aí o seu material. Crase é um assunto que é sempre bom você estar reforçando, né? Anotando no seu caderno, tá? Porque fica mais fácil, né? De você manusear, de você procurar na hora de estudar, de fazer a prova, tá legal? Então anota aí. Deixa eu sair daqui para não atrapalhar você de copiar esse lado aí do indicam, né? Quando acompanham verbos que indicam o destino de ir, voltar e vir, por exemplo, tá? Muito bem, vamos lá então, gente. Vamos seguindo aqui com a nossa aula. Tem mais algumas coisas pra gente ver ainda. Ó, nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas, você também deve usar a crase. Por exemplo, saímos à noite. À medida que o tempo passa, as amizades aumentam. Tem uma locução conjuntiva aqui, tá? Então, exemplos de locuções, ó. À medida que... Olha o azinho craseado, tá vendo? À noite, né? Ó. Adverbial, indicando o tempo, né? À tarde, ó. Azinho craseado, tá?
Às pressas, ó, indicando aí o modo, né? Às vezes, também relacionado ao tempo, às vezes, tá? Em frente a já é uma locução prepositiva. A moda de, tá bom? E aqui eu coloquei uma tirinha só pra fixar, né? Ó, às vezes, sempre. Esse as tem crase, tá vendo? Aí o outro fala, às vezes, sempre. Gente, isso é um paradoxo. Aí a menina, é para ajudar a lembrar, Camilo. Às vezes, sempre tem crase. Ah, entendeu? E o que é o paradoxo? O outro perguntou. O paradoxo é o sentido oposto, contrário, né? Então, é só para poder relembrar e fixar, né? Às vezes, sempre tem crase, ok? Guarda isso aí, tá? Vamos lá. Antes dos pronomes demonstrativos, como eu falei lá no início, né? Aquilo, aquela, aquele, tá? Então você usa a crase, ó, igual está aqui. No verão, vírgula, voltamos àquela praia. Então esse a tem crase, ok? Anota aí enquanto eu bebo uma aguinha aqui. Refere-me aquilo, refere-me não, é refiro-me, né? Aí você conserta aí, tá, gente? Na hora de digitar, saiu o ezinho aqui. Refiro-me aquilo que aconteceu ontem na festa. Aquilo, então, tem crase, tá? Ok? Refiro-me aquilo que aconteceu ontem na festa, tá? Se você quiser deixar o refere, então você troca o me. Põe refere-se aquilo que aconteceu ontem na festa, ok? Faz isso, ou uma coisa ou outra, tá bom? Aqui embaixo, gente, uso da crase na indicação das horas. E aí? Será que em todos os usos de horário a gente usa crase? Será que é facultativo? O que você acha? Pelo que você já estudou, pelo que você já leu, pelo que você já consegue lembrar? Vamos ver então? Anotou aí? Vou clicar, hein? Então, olha só. Utiliza-se a crase antes de numeral cardinal, que indica as horas exatas. Então, gente, só vai usar a crase antes de numeral quando indicar a hora exata. Ó, termino o meu trabalho às 5 horas da tarde. Reparou? Aqui tem uma hora exata, 5 horas. Então, o AS recebeu crase, tá? Vou ao médico às 2 horas da tarde. Aí tem crase, entendeu? Saio da escola às 12h30, ó. AS craseado, tá? E quando é que não tem a crase, gente? Quando elas estão acompanhadas de preposição. Elas não, eles, né? Os numerais, tá? Por exemplo, ó. Desde, após, para. Se na frase você tiver, encontrar lá a preposição, então a palavrinha que acompanha o horário não vai precisar da crase. Por exemplo, ficamos na reunião desde as 12 horas. Então, tem preposição desde? Sim. Então, não precisa de crase. Chegamos após as 18 horas. Espera aí, após é preposição? Sim. Então, esse as não precisa de crase, entendeu? O congresso está marcado para as 15 horas. Para é preposição? Sim. Então, esse as não precisa de crase. Aí, pessoal, você deve estar, né, do outro lado. Caramba, eu tenho que lembrar o que é preposição? Sim. Né? Eu sempre falo para os alunos, não dá mais para a gente estudar separadamente as coisas e tentar esquecer. Não. A gente sempre vai estar precisando analisar
toda a oração. Então, se eu tenho que fazer uma análise, o que é a análise? Eu preciso olhar a oração com detalhes, entendeu? Observando o que é verbo, o que é preposição, o que é conjunção, sabe? Qual é o elemento ali que liga, qual é o elemento ali que está na função de sujeito da oração, entendeu? Que palavra ali indica um predicativo do sujeito? Os adjuntos adnominais que nós já estudamos. Tudo isso que nós já estudamos, vocês não podem deixar de continuar revendo e estudando. Por quê? Porque quando a gente vai trabalhar análise, a gente precisa olhar para toda a oração e identificar essas categorias, pessoal. Entendeu? Então, o uso da crase, ele também faz a gente recorrer à estrutura, né? Olhar a classificação de cada palavrinha aí, prestar pelo menos a atenção. Qual é a palavra que vem antes, qual é a que vem depois? É um verbo, é um substantivo, é uma preposição? Esse verbo pede ou não preposição? Percebeu? Tá? Então fica aí essa atenção para que você comece a entender e a estudar de fato, sem essa coisa de que estudei há muito tempo, não lembro mais, ou então foi no início do ano, esqueci. Não. A gente tem que estar sempre praticando, tá bom? Então aqui, ó, preposições: desde, após e para. Se na frase você encontra preposição relacionada ao horário, então não precisa de crase. Diferente aqui em cima, que se o horário for em horas exatas, aí sim vai precisar da crase, tá? Vamos lá, gente. Se for necessário, pausa o vídeo, copia os exemplos, tá? Marca, sublinha, ok? Pra gente poder dar continuidade. Ó, crase. Quando ocorre? Quando não ocorre? Vamos ver? Primeiro, quando é que ocorre a crase? Ó, substitua a palavra feminina por uma masculina correspondente. Como eu falei lá no início, lembra? Se aparecer ao ou aos, sublinha isso aí, gente. Escreve no caderno isso e marca com a sua canetinha fluorescente, porque isso é muito importante e vai te ajudar, com certeza, na hora de uma prova, na hora até de realizar o trabalho de casa, tá? Então, olha só. Se ela aparecer ao ou aos diante de palavra masculina, é porque ocorre crase aonde? Na palavra feminina. Você só está substituindo, entendeu? Você só substitui para ter a certeza de que ali, diante aquela palavra feminina, recebe crase, tá? Não é que você vai colocar crase aqui no ao, não, pelo amor de Deus, hein, gente? Não é isso não, tá? Isso aqui é só para substituir. É uma regrinha a mais, entendeu? Presta atenção aqui comigo, então. Vamos lá. Segunda alternativa aí para você entender quando ocorre a crase. Substitua o a por para ou para a. Se aparecer para a, ocorre a crase, tá? E 3, substitua o verbo ir pelo verbo voltar. Se aparecer a expressão voltar da, é porque ocorre a crase. Por exemplo, voltei da Bahia. Então, fui à Bahia. Fui à Bahia vai ter crase? Se você conseguir substituir pelo da, é porque tem crase, fui à Bahia. Entendeu? Então, se você conseguir substituir no seu pensamento, na hora que você estiver lá fazendo a prova, né? Conseguir pensar dessa forma, você confirma aí de que existe a crase, entendeu? Tá? Agora aqui, gente, quando é que não ocorre a crase? E aqui eu quero chamar sua atenção para... Lembra
que eu falei que a crase é a fusão, é a união da preposição mais o artigo? Então, aí para pensar comigo. Artigo definido, lembra? O artigo definido a, ele acompanha sempre um substantivo, correto? Ó, a bolsa, a mala, não é assim? A escola. Pensa aí no substantivo feminino e coloca o azinho na frente. A moça, a camisa, não é desse jeito? Então você tem um artigo e um substantivo feminino, beleza? Tá? A bola, a boneca, ok? Ok. Então, é óbvio, né? Não tem como usar crase, presta atenção, antes de palavras masculinas. Porque se é a fusão do A com o A, não pode ter a fusão do A com o e crase, entendeu? A fusão é justamente para que não haja repetição desse A. Se eu não quero que esse A se repita, vai ficar feio ali aparecendo aquele monte de A repetido um do lado do outro. Então a gente une, coloca um único A e um acento para o lado esquerdo. Ok? Então, antes de palavras masculinas, não tem crase. Por quê? Olha o óbvio. Porque geralmente o artigo que acompanha a palavra masculina é o artigo O e não o artigo A. Entendeu, gente? Tá? Só pensar um pouquinho. Não ocorre crase antes de verbo, também não. Tá? Não ocorre crase antes de pronomes de tratamento. Aí, como né, no português, toda regra tem sua exceção. Olha aqui. Exceção feita a senhora, senhorita e dona. Então, o que ele está querendo dizer? Que antes dessas palavrinhas aqui, você vai usar a crase, tá? Antes de pronomes em geral, que não for, né, o pronome de tratamento, ou o pronome demonstrativo, tá? Por exemplo, pronome pessoal do caso reto. Ele. Ou então pronome possessivo, minha. Não precisa usar a crase, tá? Em expressões formadas por palavras repetidas, também não precisa usar a crase. Por exemplo, dia a dia, ok? Então, são regras importantes, são dicas importantes que vão fazer a gente lembrar, né? Quando for necessário aí, você escrever utilizando, então, usando a crase ou não, tá bom? Aqui, gente, ó, não erre mais, presta atenção. Crase, a, tá vendo o acento? Ou as, olha o acento. Olha aqui para a tabela. Tá? Isso aqui, gente, é uma contração da preposição a mais o artigo. Foi o que eu falei. Preposição mais artigo, tá? Então, não faz sentido usar crase antes de palavra masculina, já que tem que ser feminino. Não faz sentido usar crase antes de verbo. Até porque a preposição vem depois, né? O verbo precisa ou não de preposição. Então, não tem como usar antes. E números, com exceção para as horas, tá? Horas exatas, né? Como a gente viu na regrinha. Ok? Então, por exemplo, ó. Aí ele colocou aqui o lugar, né? Salvador. Em Salvador, de Salvador, vai a Salvador. Tá? O Brasil, no Brasil, do Brasil, vai ao Brasil. A Bahia, na Bahia, da Bahia, vai à Bahia. Reparou? O que recebeu crase aqui, ó, foi o que a gente consegue substituir pelo da. Tá? Voltei da Bahia. Entendeu? Aí tem crase. Aqui, ó, substitua acraseado por ao e o feminino por um masculino equivalente. Exemplo, foi à loja. Aí, se você ficar na dúvida, escreve aí, foi à loja. Vamos ver se você vai botar crase ou não. Se você ficar na dúvida, pensa aí, substitui a palavra loja por uma masculina. Foi à loja, foi ao supermercado. Ah, então tem ao? Então é sinal de que a loja tem crase.
ok? Tá? É como diz aqui, se a troca fizer sentido, a crase estará bem colocada. Tá, gente? Isso aqui dá para entender muito bem. Se quiser, você pode printa a tela, copia no seu caderno, tá? Faz uma regrinha aí de forma que você venha compreender, ok? Vamos lá. Aí, deixa eu voltar aqui pra gente pegar lá no seu livro, na página 112, só para recapitular, tá? Se você não quiser abrir, não tem problema, ele está aqui, ó. Eu vou levantar aqui a página e dá para você acompanhar daqui. Página 112, tá? Ó, nós temos aqui. Bateram a porta, tá vendo? Verbo bater, né? Ele pede a preposição, tá? E a porta, gente? A gente sabe que porta é um substantivo, correto? Feminino, né? E eu posso colocar um artigo na frente dele, então a porta. Agora, quando eu junto esse a porta com o verbo bateram, que pede preposição, vai acontecer a fusão dos dois as, ó. A preposição de bater e a artigo da porta. Então, aqui sim é uma crase, tá vendo? Tá? Outro exemplo, outros, né? Porque tem mais aqui no livro. Ó, refiro-me à aluna Beatriz. Verbo referir, pede preposição. Aluna, substantivo feminino. A aluna, artigo acompanhando o substantivo. Então, se a artigo encontrou a preposição do refiro-me, ele também leva uma crase. Tá? Outro exemplo aqui de baixo, ó. Os cientistas tiveram grande dedicação à pesquisa. Então, peraí, quem tem dedicação a quê? Né? Essa palavra dedicação, ela pede uma preposição para que continue aí o sentido da frase. Se eu parasse, os cientistas tiveram grande dedicação. Peraí, eles se dedicaram a quê? A um novo experimento, a uma nova pesquisa, né? A uma feira de ciências. Então, a gente fica sem saber ao certo. Então, quando ele encontra o artigo do substantivo pesquisa, então exige aí uma crase, tá? Outro exemplo aqui, ó, do livro. Todos ficaram atentos às orientações. Atentos, mesma coisa. Como é que as pessoas ficaram? Atentos. Atentos é um adjetivo. Então, é um adjetivo que também pede uma preposição para que a frase tenha continuidade e sentido. Se eu digo somente todos ficaram atentos, tudo bem, você até entende, mas talvez você entenda porque você já vem conversando comigo e a gente já vem falando sobre a situação. Mas se ninguém fala nada e do nada alguém surge com a frase, ó, todos ficaram atentos, peraí, atentos a quê? Por que essas pessoas ficaram atentas? Entendeu? Começa a surgir perguntas. Então, quando a gente completa, a gente fecha o sentido da frase, tá? Então, todos ficaram atentos às orientações. Eu tenho aqui uma preposição mais um artigo. No encontro da preposição e do artigo, nessa união, houve a fusão, houve a crase. Entendeu? Outro exemplo, ó. O estudo foi realizado próximo. Tá? Próximo também é uma palavra que pede preposição. Está próximo a quê? A faculdade. Então, você tem a união do a, preposição, mais o azinho do substantivo faculdade. Ok? Próximo exemplo agora com pronome demonstrativo. Ó, o caixa não obedeceu àquela norma de segurança e machucou-se.
Então, o verbo obedecer, quem lembra aí dos verbos regentes vai lembrar que o obedecer pode precisar de preposição, né? O Caixa não obedeceu àquela, então aquela vai receber a crase, porque acontece aí a fusão do pronome demonstrativo aquela com a preposição a. Então, a mais o a de aquela recebe crase, tá? Outro exemplo. As orientações às quais nos foram dadas pareciam descabidas. Então, olha aqui, gente. As orientações às quais. Repara. As tem crase. Por que tem crase? Esse azinho antes do pronome relativo. Olha o que está escrito aqui, ó. O substantivo orientações exige a preposição a para ter sua ideia completada. Por isso, recebe acento indicativo de crase quando é acompanhado dos pronomes relativos a qual e às quais, tá? Por isso, ele recebe, então, a crase, ok, gente? E aqui embaixo, nós temos alguns casos especiais da crase, né? Por exemplo, a moda de, a maneira de, tá? Aí recebe a crase, ok? Também ocorre crase na indicação de horas, como nós já falamos, desde que elas sejam especificadas ou exatas, né? Acordo todos os dias às 8 horas, tá? Antes dos substantivos casa e terra, desde que não tenham o sentido de próprio lar e terra firme. Então, por exemplo, ó, Luísa chegou à casa dos avós após a viagem. Quando ela chegou à casa, aí tem crase. Voltei à terra natal dos meus pais. Voltei a, tem crase, tá? Por quê? Aqui indica essa terra aqui é um lugar específico. E a casa indica que é a residência de outra pessoa, não é a casa dela. Então recebe a crase, entendeu? São regras e casos que a gente precisa saber relacionados ao uso da crase, tá bom? Muito bem. As locuções nós já falamos, né? Casos em que não ocorre, tá vendo, ó? Aí tem algumas palavrinhas: andar a pé, passear a cavalo, sair a tempo, tá? Repara que essas palavras são masculinas, né? Ó, o pé, o cavalo. Só o tempo que não, mas essas duas aqui, ó, são masculinas. Então, não utiliza crase antes de palavras masculinas, tá? O tempo também, gente. Eu falei não, hein? O tempo, né? O tempo, masculina, tá? Então, não se utiliza diante de palavras masculinas, ok? É o cansaço. Vamos lá. Observação. Já estamos quase encerrando, tá? Falta pouco, peraí. Emprega-se o acento indicativo de crase diante de nome próprio masculino se estiver subentendida a expressão a moda de, por exemplo, escreveu alguns sonetos à moda de Manuel Bandeira. Ele se veste à moda de Elvis Presley, né? Mas olha só, moda de é uma expressão que não vai aparecer escrita, tá? Tá subentendido aqui. E aí você usa a crase. Ok? Diante de verbos no infinitivo, não ocorre a crase. Passou a estudar, ficou a ver navios. Não tem crase, ok? Pronomes de tratamento também não, nós já vimos. Opa, foi muito. Tá? Aqui. Diante de pronomes que não admite artigo, né? Todos se dirigiam a ela, todos se dirigiam a ele, tá? Não quer pedir favor a ninguém, ok? Palavras ó, que se repetem, face a face, boca a boca, não recebe crase, tá? E alguns casos facultativos, ó, diante de nomes próprios femininos, porque é facultativo o uso do artigo antes de pronomes. Então, o livro foi entregue a Lara,
ou o livro foi entregue a com a crase Lara, tá? Ok? Então é facultativo. O que é facultativo? Você escolhe, pode ter ou não. Diante de pronomes possessivos femininos também. Ó, explique a sua irmã, explique a sua irmã. Repara que aqui em cima não tem a crase e aqui embaixo já tem. É facultativo, tá? Depois da preposição até, fui até a cantina, fui até a cantina. Pode ter ou não a crase, ok, gente? Deu para entender? Muito bem. Então é isso, tá? Eu vou encerrar nossa aulinha por aqui, ok? E a gente se vê numa próxima videoaula, tá? Vamos fazer os exercícios do livro na próxima videoaula e corrigi-los, ok? Um beijo, tchau, tchau. Fique com Deus.